Tem um ditado bonito que diz que você nunca pode pisar no mesmo rio duas vezes. Quando você pisa no rio, tira o pé, quando você pisar de novo, aquele rio que você pisou já foi embora. Você não consegue conversar com a mesma pessoa duas vezes. Eu converso com você aqui hoje, eu volto daqui um ano, o Lauro já mudou, o Laí Ribeiro já mudou. Eu sou um camaleão, é uma coisa impressionante. É isso aí. Aquele filme do Woody Allen, né? Aquele que ele se transforma de acordo com o interlocutor e tal, o mimetismo e tal. Tu escreves 12 horas por dia? Não, deixa eu falar para você como... Eu, na realidade, Lauro, eu não sou um escritor. Eu sou um comunicador que coloco no papel que eu comunico. Colega. Meu forte é esse aqui, é conversar. Por muitos anos eu não escrevi livro. Eu ministrava cursos. Eu comecei a escrever. O meu primeiro livro eu lancei em abril de 92. Tem o quê? 6 anos. E eu comecei esse trabalho em 80. Durante 12 anos eu fiz esse trabalho que eu faço sem escrever livro nenhum. São 3 milhões em 6 anos, então. Isso aí é um acréscimo, né? É um recorde, Então é o seguinte, sabe o que aconteceu? Eu estava, em novembro de 91, eu estava jantando na Barra da Tijuca com um amigo meu, e ele disse para mim assim, Laíra, é muito fácil fazer o que você faz, porque você mora nos Estados Unidos, você ganha em dólar, você vem aqui, você conta essa balela para os brasileiros e vai embora. Eu falei, você está enganado, o que eu ensino é universal, igual a gravidade. Funciona em Porto Alegre, em Tóquio, em qualquer lugar. Ele falou assim, por que você não prova? Por que você não faz alguma coisa no Brasil para mostrar que a sua teoria, na prática, ela funciona? Falei, por exemplo, por que você não escreve livro? Falei, eu não sou escritor. Eu tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, mas escrever ciência é outra história. Você está muito mais preocupado com o dado, com a explicação do dado, com o resultado, etc. e tal. Aí eu levei aquele desafio para casa e resolvi aceitá-lo. Sabe quanto tempo eu levei para escrever esse livro? 3 dias. Que coisa. Eu escrevi esse livro em 3 dias. Aí eu escrevi o livro porque o livro já estava na minha cabeça, era uma coisa que eu usava. Então eu levei para Record, Sérgio Machado, dono, nós sentamos numa mesa igual a essa, e eu falei, ó, esse livro vai para a lista dos mais vendidos. Aí ele riu de mim. Ele disse, ó, tem 150 mil títulos no Brasil competindo pelos 10 primeiros lugares. Como é que você não é escritor, você é médico? Como é que você diz que um livro desse vai para a lista dos mais vendidos? Eu falei, poxa, se eu vou colocar no livro que eu ensino, e se não for, o livro não for para ser sucesso, o que eu estou ensinando está furado. Estou enganando os outros. Mas assim mesmo ele não quis, não. Eu falei, o que você quer para publicar o livro? Que você compra a primeira edição. Quanto é que é? $20 mil. Eu falei, tá bom, tá comprado. Esse livro foi lançado na segunda edição. A primeira edição eu comprei e mandei guardar. E tá agora, esse aqui que eu tenho, esse exemplar, tá na 119ª edição. Conheço o Sérgio Machado da Record, viajava sempre muito com a seleção brasileira, a gente se encontrava por aí afora e tal. Aqui na orelha de livro, eu não sou muito de ler orelha, eu gosto de ler o livro mesmo. Mas em todo caso, na orelha tá assim, nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que pensamos. Já na orelha aparece isso. É verdade. Eu mostro o seguinte para as pessoas, é muito interessante isso que você levantou aí. É um segredo. O segredo é o seguinte, você é na vida, você consegue na vida, não o que você quer, mas o que você pensa. Se você falar assim, eu não quero câncer, se você pensa isso 24 horas por dia, você acaba tendo câncer. Isso é neurolinguística, isso. E isso hoje tem uma ciência da medicina chamada psiconeuroimunologia. É um ramo novo da medicina. A psiconeuroimunologia mostra que a parte psicológica, a parte neurológica e a parte imunológica estão interligadas. Eles fizeram um estudo recente muito interessante em Harvard. Eles levaram as pessoas para assistir filmes e mediram a atividade imunológica das pessoas. E eles mostraram o seguinte, se você assistir um filme da Madre Teresa de Calcutá, mesmo que você não goste dela, o seu sistema imunológico fica mais ativado. Se você assistir um filme do Rei dos Hunos, Átila, o Rei dos Hunos, mesmo que você goste do filme, o seu sistema imunológico é deprimido. Jack Palance, eu vi com o Jack Palance. Isso na década de 50, né? Mas tudo bem. Aí baixa, então. Então, mostrando o seguinte, quando você vê violência, o seu sistema imunológico é deprimido. Quando você vê alguma coisa de bom, alguma coisa de humanitário, o seu sistema imunológico é estimulado. Você vê como é que o universo é inteligente, né? O que acontece? Nós estamos vivendo num mundo altamente violento. Viver hoje em Porto Alegre é muito mais difícil do que era 10 anos atrás, né? A criminalidade cresce em todo lugar. Então nós estamos sem saída e as pessoas estão ficando mais doentes, as pessoas estão tendo mais problemas. Isso tudo está interligado. Então essa psiconeuroimunologia mostra
a importância do psiquismo no sistema imunológico das pessoas. Isso é provado emblematicamente quando, por exemplo, para pessoas idosas, morre o ente querido, o companheiro ou a companheira, quero dizer. É verdade. Aquele mais próximo. Geralmente, quando morre a mulher, a companheira, o homem... E nos primeiros 6 meses, a mortalidade é 5 vezes maior. Exato. Eu conheço casos de ter morrido no mesmo dia, o companheiro. Então, há essas baixas imunológicas, né? Olha aqui, ó. Nós somos aquilo que pensamos. Aí eu abro na página 27. Sim. Tem tudo a ver com o que está escrito aqui. Vemos as coisas não como são, mas sim como somos. É verdade isso, né? Então. Isso é muito forte, né? Porque às vezes o sujeito fala assim, eu só vejo desgraça. Eu falei, é melhor você checar, porque a última coisa que Einstein falou, na hora que ele estava para morrer, a última entrevista que ele deu, ele falou para o repórter o seguinte, o que é importante é saber qual a resposta que você tem para a pergunta. É o universo um lugar amigável? Porque se você achar que vai ser. Se você achar que não é, não vai ser. Então tem gente que só vê desgraça. Tem gente que só vê oportunidade. Então eu conto a história aí no livro, do sujeito que vai, vendedor de sapato, ele vai à África, né? Chega lá e vê todo mundo descalço. Aí ele passa um telegrama para a empresa para a qual ele trabalhava. Estou voltando no próximo navio. Ninguém aqui usa sapato. Aí vai um outro vendedor, vê o mesmo quadro. Passa um telegrama. Estou ficando por aqui, não temos concorrência. Muito bom. Não é verdade? Aí você me lembrou aquela história dos meninos, que um ganhou uma bicicleta, o outro ganhou um cocô de cavalo. Aquela história bem parecida com essa. Aquela é ótima, né? Aí conta tu, conto eu, conta tu. Você conta. Aí, para me dar um pouco mais de segurança. Aí é o seguinte... essa bicicleta aí vai furar o pneu, que droga. E o outro, que deu meu cavalo, que deu meu cavalo. Passou por aqui, passou... Onde é que tá seu cavalo, né? Não sei não, mas passou por aqui. Então como é que é? Esse cara saiu para vender lá fora... Não, ele foi vender sapato na África. Não viu ninguém de sapato, disse, aqui não tem mercado. O outro só, aqui não tem concorrência. Tá bom, tá certo. Então olha aqui, ó. Página 47, teu livro aqui, tá assim, ó. Todo mundo diz ver para crer, né? Aqui tá crer para ver. Crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu digo o contrário, eu digo, você tem que crer para ver, porque se você tiver que ver para crer, você vai estar sempre comendo poeira de alguém. Sim. Você já pensou se todo mundo ficar esperando? O avião, um aparelho mais pesado que o ar, não pode voar. Só o dia que eu ver uma que eu vou acreditar. É o que está acontecendo com o Brasil. Está todo mundo de braços cruzados esperando a crise passar. Eu só acredito depois que eu ver. Eu também. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o tempo vai passando. Agora, essa questão de sorte e azar está presente na tua vida. Tu relatas isso aqui no teu livro, na página 127. Da história aquela história de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Conta para quem não sabe. Conto, sim. Eu me formei em medicina em Juiz de Fora, fui para o Rio de Janeiro, fiz um mestrado na PUC em cardiologia. Tu és nascido em Juiz de Fora? Sou Juiz de Forano. E fui construir um hospital no Nordeste de Minas. Nós construímos 3 sócios, construímos um hospital em Teófilo Otoni, o Hospital São Lucas, na época, o melhor hospital particular de Minas Gerais. E aí eu fui trabalhar lá. Era uma sexta-feira à tarde, o telefone tocou, era um indivíduo, o gerente de um hotel. Disse, nós estamos com um hóspede aqui com dor no peito. Dá para o senhor vir? Não dá não, eu estou saindo para um final de semana longo. Ele falou, nós já ligamos para 2 médicos, eles falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, encontrei um indivíduo que não falava português direito, uma sudorese profusa, suando, e com dor no peito. Eu tirei um eletrocardiograma, ele estava infartando. E esse indivíduo, ele era polonês, comprava pedras preciosas em Teófilo Otoni e vendia nos Estados Unidos. Aí eu levei ele para o hospital, no caminho ele me perguntou, você conhece meu filho? E quem que é seu filho? Ele falou, meu filho é o Peter Marocco, que era chefe de pesquisa cardiovascular de Harvard. Aí eu falei, bom, eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu estudo pelos livros dele, eu acompanho os trabalhos dele, porque ele trabalhava numa área de tratar infarto do miocárdio, você olha o paradoxo, e o pai infartando. 48 horas depois, o Peter sai de Boston e vem para Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai. E lá ele ficou 15 dias. E na véspera do pai ter alta, eu tinha um centro de estudo, nós tínhamos 21 médicos trabalhando conosco no hospital, cada um numa especialidade diferente, eu era o único cardiologista. E por coincidência, naquela noite, eu tinha que falar sobre arritmias na fase aguda do infarto. E o Peter, que fala português muito bem, falava, que ele já faleceu, falava português muito bem, porque ele era casado com uma brasileira de Americana, São Paulo. Ele estava na plateia. Aí eu pedi permissão aos meus colegas, falei, eu vou fazer uma palestra no nível dele. Vocês não vão entender nada, porque vocês são de outra especialidade, mas eu vou falar no nível dele.
E eles me deram essa permissão. Eu tinha terminado meu mestrado na PUC, eu estava com tudo. Mas tu já tinhas uma intenção de ir para... Não, de jeito nenhum. Não. Intenção nenhuma. Eu era dono de hospital, eu ganhava o dinheiro que eu queria, era o rei da região. Eu fiz um raio de 300 quilômetros em volta de Teófilo Otoni e tomei conta daquela área. Eu fiz um trabalho de marketing que médico geralmente não faz, eu fiz naquela época. Durante 31 dias eu visitei todas as cidades, conheci todos os médicos e todos os farmacêuticos da região antes de abrir meu consultório. O primeiro dia que eu abri meu consultório, eu tive 12 consultas particulares e cheguei cobrando 4 vezes mais do que o médico mais caro da cidade. Mas aí conseguiste impressionar o Peter? Mas aí, voltando à história. Aí o Peter estava na sala, eu dei a palestra. Quando eu terminei, ele falou assim para mim, você quer ir para Harvard? Eu te levo. E eu já tinha feito o SFMG, que é um concurso que você faz para validar o seu diploma nos Estados Unidos. Eu tinha passado. Você faz na embaixada do consulado americano. Eu tinha feito, tinha passado. Mas não tinha nenhum interesse de ir para os Estados Unidos. Eu falei, não, eu te agradeço muito, mas eu ganho o dinheiro que eu quero, estou muito bem, sou dono de hospital, conquistei essa região. Bom, se algum dia você mudar de ideia, você me avisa. Bom, 6 meses depois, nós conversando no telefone, eu de brincadeira perguntei para ele, aquela oferta que você me fez? Ele disse, só está de pé, se você quiser vir. Aí eu conversei com meus sócios, falei, que tal se eu vou para os Estados Unidos com 1 ano lá? Aí, com prós e contra, etc. Aí eles concordaram. Eu arrumei um recém-formado, coloquei no meu lugar. Massachusetts. Massachusetts. Fui para Boston. Foi Harvard ou Cambridge? Não, foi a Faculdade de Medicina de Harvard é em Boston. Sim. O básico é em Cambridge. Ok. Com Charles River no meio lá. Isso mesmo. Mas então eu fui para o Peter Ben Brigman. Aí eu trabalhei lá 1 ano, aprendi estatística, aprendi uma opção de coisa que eu não sabia. Quando eu terminei o meu ano, eu fui me despedir do Brownwald, que é vivo até hoje, inclusive vem ao Brasil agora pela primeira vez no Congresso Mundial, que vai acontecer mês que vem. Ele disse para mim, mas você vem para cá, você não sabe nada, a gente te ensina tudo, agora você vai embora? Por que você não fica mais 1 ano? Bom, eu tenho que consultar meu sócio. Aí eu liguei para o sócio, convenci ele, fiquei mais 1 ano. Quando eu terminei o 2º ano, olha que coisa engraçada, saiu uma lei no Brasil que se você morasse 5 anos ou mais fora do Brasil, você poderia trazer o que você quisesse, com exceção de carro, de avião, de navio, de barco, você poderia trazer e não pagava imposto. Aí eu falei, caiu a ficha, eu falei, eu vou ficar 5 anos, vou comprar $500 mil de equipamento e o hospital vai ganhar com isso. Tá. Aí liguei para os meus sócios e falei, tem a seguinte proposta, assim. Se eu ficar mais 3 anos... Aí eu fiquei, depois de 5 anos, volta como? Não volta. Aí tu ficasse 17 anos nos Estados Unidos, né? E aí, se alguém acompanhou bem a história, eu acredito que sim, né? Nós estamos falando em sorte e azar, né? Aí tu concluis lá na página 130 dizendo assim, sorte é quando preparação encontra oportunidade. Tu estavas preparado para aquela oportunidade. Isso, exatamente. Porque às vezes, durante 12 anos, eu fui palestrante, convidado estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia, inclusive fiz aqui em Porto Alegre 2 vezes. Aí eu chegava, dava minhas conferências, chegava no corredor, os meus colegas, amigos, falavam, isso é um cara de sorte, hein? Por quê? Você está lá no Teófilo Otoni, sai um cara lá de Boston e te leva. Eu falo, por que não levou os outros 20 médicos? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Eu estava preparado, a oportunidade apareceu. O mesmo eu digo para você, esteja preparado, porque a oportunidade vai bater na sua porta várias vezes. Laíra, eu gosto demais dessa frase aqui da página 17. Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é querer o que você conseguiu. Até lembrei, e a alusão não tem nenhuma intenção de diminuir a frase, pelo contrário. Né? Certo. Tem aquela do para-choque de caminhão. Como é que diz aquela do para-choque de caminhão? Eu não tenho tudo o que quero, mas amo tudo que tenho. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é querer o que você conseguiu. Eu não sei ensinar, Laura, ninguém a ser feliz. Felicidade é um estado de espírito. Você aceita o que você tem, isso não lhe impede de conseguir outras coisas na vida. Agora, sucesso é diferente. Sucesso é o que... Sucesso para um é fama, para outro é dinheiro, para outro é saúde, para outro é combinação de várias coisas. O que eu mostro é o seguinte, para você conseguir o que você quer, seja lá o que for, existe uma ciência. Do meu modo que você aprende física, química, você aprende a ser bem-sucedido. E eu tento passar isso nesse livro, não sei se consigo. Está aqui na página 126, o segredo da vida não é fazer o que você gosta, é gostar do que faz. Mas tem uma coisa, né? Onde é que está aquela única ilustração? Não é a única.
aqui no livro que tem o jockey e tem o... tá. O sextobolista aqui, né? Do jogador de basquete. Porque aí essa história de querer e tal, querer é poder, depende, não é verdade. Não é assim, né? Não, o que eu dou exemplo é o seguinte, eu coloco a fotografia, a ilustração do Chamberlain e do Shoemaker. O Shoemaker é o maior jockey que o mundo já teve. Mais ou menos assim, você vê o Shoemaker com o Chamberlain. O Chamberlain tem 2,18 m. O Shoemaker tá aqui, que é esse jockey. O Shoemaker aqui. tem 1,50 m. Tá. O Shoemaker foi o maior jockey que o mundo já teve até hoje. Só corridas finais ele ganhou mais de 400. O Chamberlain, ninguém nunca bateu o recorde dele, nem o Michael Jordan. Ele chegou a fazer 100 pontos numa partida, isso nunca existiu, nem antes nem depois. Ele tem 2,18 m. O Michael Jordan tem 1,98 m. Então, pra você ter uma ideia, você vê, imagina se o jockey quisesse jogar basquete. Querendo jogar basquete. Você imagina o Chamberlain querendo ser um jockey. Se ele montar no cavalo, a perna dele bate no chão. E o cavalo nem sai do lugar. Então, daí a gente pode... Então, o que eu digo é o seguinte, o que é assoalho para um é teto para outro. Tá. Esse é que é o conceito. O que é sucesso? Depende. Para uma pessoa é uma coisa muito simples, para outra é uma coisa mais avançada. Depende de onde você está. Ok. Depois dos comerciais... Nós estamos no intervalo, né? Isso aí. Voltamos depois do intervalo comercial com mais Lair Ribeiro. Estamos aqui com o Lair Ribeiro. Eu estava lembrando daquela música do Chico Buarque. Sim. A vida passou na janela e só Carolina não viu. Carolina, vencedora de festival e tal. John Lennon, página 77. By the way, a vida é o que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Muita gente nasce, vive e morre e não entende isso. Eu tenho uma palavra para isso que eu chamo de precessão. O verbo chama precessar. O que é precessão? Precessão é um termo que eu roubei da física, que é quando um corpo em movimento interfere com outro corpo em movimento num ângulo de 90 graus. Então eu digo o seguinte, tudo de importante na sua vida aconteceu num ângulo de 90. Você não levanta um dia e diz assim, hoje eu vou encontrar alguém com quem eu vou me casar. Você vai em algum lugar, conhece alguém, se apaixona, se casa. Sim. Você vai buscar uma coisa e num ângulo de 90, algo talvez mais importante ocorra. Interessante isso, né? Então, se você for analisar a sua vida, tudo de importante que aconteceu na sua vida não foi programado. Então, a importância das metas... Você ter metas não é atingi-las. A importância é no movimento de você atingir a meta, a vida acontece. Isso é importante a pessoa entender. Sim, mas o cara, no imobilismo, né? Nessa posição imobilista, digamos assim, para isso aí não vai acontecer nada. A precessão para acontecer, a condição sine qua non é ação. Vou te dar um exemplo meu, pessoal. Eu estabeleci a seguinte meta, que eu teria 10 livros na lista dos 10 mais vendidos no Brasil. Tá? Eu cheguei a ter 60% da lista. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto colocados eram meus. Aí eu estava dando uma entrevista para a Veja, o repórter perguntou assim, doutor Lair, o senhor não falou que ia ter 10 livros na lista dos mais vendidos? Falei sim. Mas só teve só 6. Falei, mas esse é um recorde mundial do Guinness. Nunca nenhum autor, em nenhum país, em nenhuma época do mundo, teve 6 dos 10 livros mais vendidos num país. Quer dizer, se eu tivesse mirado em 6, talvez eu tivesse 3. Então. Como eu mirei em 10, eu acertei 6. Então, quer dizer, a importância é o que aconteceu para chegar lá. Tá certo. Página 151. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve. Se você quiser obter alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente. Eu acho que a maior prova de insanidade mental que existe é você continuar fazendo a mesma coisa e querer obter resultado diferente. Sim. Ora, se você quer melhorar o seu relacionamento, você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você continuar tratando seu esposo, sua esposa do mesmo jeito, o relacionamento vai continuar sendo do mesmo jeito. Não tem milagres. Você tem que estabelecer, dizer, onde que eu posso mudar? O que eu posso fazer? E eu vou me comprometer a fazer isso, nem que seja por uma semana para ver o que dá. Ô, Lair, aquela história de o jockey não pretender ser sextobolista, né? E vice-versa, quer dizer, o cara que tem 2 metros de altura quer ser jockey, aqui na página 102 tem uma máxima que é essa. Quem assume para si uma meta que não é sua, está comprando sua própria infelicidade. É verdade. Você imagina um sujeito que é artista, resolve fazer contabilidade. É um martírio. O balancete não vai fechar nunca. Porque o sujeito está interessado, arredonda isso aí. Ele não está interessado em centavos. A mente dele é pro global e não pro específico. Outra coisa, destino não, né? Aquilo que tu estavas lá em Teófilo Otoni, surgiu aquela oportunidade, aí tu tinhas competência para preencher aquele espaço. Isso não estava escrito, é o destino, não é o destino. Bom, você quer ter tempo para discutir isso? Nós podemos discutir. Eu acho que tem 3 coisas que interferem na sua vida. A primeira delas é a astrologia.
inclina, mas não determina. Está provado que cientificamente existe uma influência dos astros. Relativa. Diz o seguinte, se você continuar caminhando nessa direção, você vai bater naquilo. Então, essa é uma influência sutil, mas existe. Segundo, karma. Então, vamos trabalhar. Eu acho que não é um grande exagero nisso. Eu já encontrei umas 10 Cleópatras na minha vida. Eu nunca encontrei um sujeito que dissesse assim, eu fui carteiro, eu fui funcionário do Banco do Brasil. A regressão a vidas passadas? É. Isso? Não, eu estou dizendo do aspecto karmático da coisa. Sim. A pessoa, quando fala em reencarnação, fala assim, ou ela foi rainha, ou ela foi escrava. Você já notou isso? Eu era uma costureira. Sim. Eu era um carteiro, entregava carta nas ruas. Não existe um exagero muito grande. Para quem acredita na teoria da reencarnação, até aí possa existir o processo karmático. Mas eu acho, Léo, que mais importante que tudo isso é o livre-arbítrio. Porque se não houvesse livre-arbítrio, desculpa o termo, seria uma sacanagem cósmica, na minha opinião. Você vem e já está tudo pré-determinado. Então eu vim aqui fazer o quê? Então eu tenho, como ser humano, eu tenho a possibilidade, em cada instante, de escolher o meu caminho. Viu o advogado do diabo, Al Pacino? É sobre o livre-arbítrio, é uma metáfora sobre o livre-arbítrio. Está em cartaz aí. Não vi, não. Não perde, vai ver. Livre-arbítrio é o assunto. Agora, é uma coisa muito pouco exercitada pelo ser humano, é o livre-arbítrio, porque nós temos tantas amarras neuróticas, o que o porteiro do prédio vai pensar, o que o vizinho vai dizer, o que a vovó diria se ela estivesse viva, o que a mamãe vai falar. O indivíduo acaba não exercendo o seu livre-arbítrio, ele acaba sendo uma marionete da sociedade. Laís, se comportando como tal. Página 90 aqui, ó. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Quer dizer, eu recebo aquilo que eu emito. Eu só encontro um indivíduo sacana na minha vida. Eu falo, então você deve estar fazendo sacanagem para alguém, porque você está... A vida devolve para você o que bumerangue. você emite. É um bumerangue. Exatamente. A sua analogia é melhor do que a minha. É um bumerangue. Então, você que está jogando esse bumerangue, está voltando na sua mão. Então, mude o modo do que você está emitindo, imita mais amor incondicional, procure desejar melhor o bem para os outros, você também vai receber coisa de volta. Eu gosto dessa imagem também na página 105 do copo meio cheio e meio vazio. Esse é o conceito, né? Pois é. O otimista vê o copo meio cheio, o pessimista vê o copo meio vazio. Então eu vou mais longe ainda e digo o seguinte, não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Eu não posso fazer, não. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer com as circunstâncias que você tem. Não deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode fazer. O Kennedy, né? Não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por vocês e o que você pode fazer. Claro que até aí não vamos chegar aí. O governo não tem culpa de nada, a gente é que é culpado. Também não é isso, mas. Não. O Kennedy sente uma outra boa, né? Diz que as pessoas chegam e perguntam por que existe isso. E ele chegava e perguntava por que não. Por que não? Porque não existe. E a autoestima, que é tão importante. Isso é fundamental. Eu vou discutir, inclusive, isso amanhã lá no Lindóia Tênis Clube, às 19 horas, no nosso curso. Vamos aproveitar para passar aqui, ó. Sim. Vamos fazer um break aqui para 21 de março, amanhã. Amanhã, às 19h30, Lindóia Tênis Clube. É 19 horas. É 19 horas. Vamos marcar 19 e tal, melhor assim, tá? O Lindóia fica lá na Zona Norte, o pessoal sabe, né? Comandante Gustavo Kramer 90, tá? Vamos dar um telefone aqui para qualquer informação. Os ingressos estão à venda no próprio Lindóia, né? Ou em qualquer livraria. Livrarias do Globo também. Livrarias do Globo. Lindóia Shopping também, tá? E o telefone 340-4422. Vamos dar o telefone aí, 340-4422. Um passaporte para o novo milênio. É um curso de 3 horas? Não, o autoconhecimento, um passaporte para o terceiro milênio, é o programa que o Lindóia Tênis Clube tem. E dentro desse programa, um passaporte para o novo milênio, está incluída a minha palestra, que é de amanhã. Eles vão ter outros, o programa deles continua, eles vão ter outros palestrantes vindo, que é o Sucesso Não Ocorre por Acaso. Inclusive é interessante a pessoa ficar sabendo, porque o Lindóia Tênis Clube vai trazer vários palestrantes. Eu estou começando. Perfeito, está abrindo. E tu estavas falando sobre a autoestima quando te lembraste aqui do evento de amanhã. Pois é, sem autoestima você não tem nada. Então, as pessoas dizem assim, doutor, lá isso ensina você a ser egoísta. Eu falo, não, nem egocêntrico. Eu ensino você a gostar de você. Porque você só pode gostar dos outros se você gostar de você. Como é que eu posso oferecer amor para você se eu não tenho para mim? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, primeiro eu tenho que aprender a me amar. Depois que eu gostar de mim, aí eu vou ter uma autoaceitação melhor. E a gente se ama nos outros. Isso, exatamente. Quando a gente gosta de uma pessoa e até se odeia nos outros. Também. Quando a gente é crítico em relação a uma pessoa, está criticando os defeitos. E está provado na psicologia que quando você não gosta de uma pessoa, é porque aquela pessoa tem certas características que você não aceita em você mesmo.
Aí você projeta aquilo para não gostar. Então, o melhor jeito de você se autoconhecer é conhecendo seus inimigos. Laíro, por isso que é importante... eu puxando assim, essa frase, aquela frase, parece que eu estou dizendo, mas eu não estou dizendo que o teu livro é um livro de frases de efeito. Não, de jeito nenhum. Mas e se for de frases de efeito também? Não, mas não é. Também. Não é defeito. Da frase eu faço o trabalho. Lá, aí é que está. Porque a frase, ela... 111. Se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema que aparece você pensa que é um prego. Esse ditado é do Mark Twain. É o seguinte, o psicanalista acha que resolve tudo com psicanálise. O cirurgião acha que resolve tudo com cirurgia. O economista acha que resolve tudo com economia. Essas duas perguntas, valeu a pena viver. Como esse livro aqui é para ser visto, revisto, lido, relido, eu não me constranjo de passar tantos aspectos do livro, porque depois o pessoal vai adquirir o livro, se já não o fez. Página 37. Não se pode ajudar as pessoas fazendo por elas o que elas devem fazer por si próprias. Isso é do Abraham Lincoln, né? Pois é. Então esse é um problema sério que os pais têm com os filhos. O famoso filhinho de papai. O que é o filhinho de papai? É o pai, o pai e a mãe, na melhor das intenções, tenta ajudar o filho. Eu digo, não ajude seu filho, apoie ele, é diferente. Ele tem que resolver o problema dele, porque senão você dá para ele o peixe, não, você tem que ensinar ele a pescar. E o dia que você for embora, como é que fica? Então o que acontece? O filhinho de papai é aquele indivíduo que o papai resolve tudo, o dia que o papai sai de cena, ele não sabe o que fazer. Por isso é que tem aquele famoso ditado, o pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. É verdade. Essas empresas de família, tem acontecido muito isso aí. Empresas de família que não se preparam, que não substituem bem. Para sucessão, né? Para sucessão, e cujos filhos não são mandados para o exterior para fazer curso, etc. Treinados, né? Que deixam um incompetente da família em lugar de alguém que é competente e é de fora, só porque é de fora fica marginalizado. Isso A família Dupont, sim, que é a única empresa familiar que eu conheço de grande repercussão no mundo, eles têm uma regra muito interessante para sucessão. Você só entra na Dupont, num cargo executivo importante, sendo da família, se você, numa outra empresa competitiva, tenha se destacado, outra empresa que compete com a Dupont, tenha se destacado e tenha mostrado seu valor. Bonito isso. Você primeiro vai trabalhar na competição. Ele vai trabalhar com um competidor. Ele vai provar que ele é bom lá do outro lado. Aí você chama, então agora você pode vir para cá. O Monteiro Lobato tinha o Jeca Tatu. Né? Eu sou mais velho que tu, então da minha geração... devemos ser mais ou menos a mesma idade. Bom, aí... Sou mais velho. Aí, seguinte, o Jeca Tatu era o cara, não paga pena, aquele caboclo. Aí ele estava cheio de doença, não usava sapato, aquela história toda e tal. E aí tomou a quilostomina fontora. Aquela história do Monteiro Lobato escreveu para... bom, então, aqui tem assim, ó. Peque por ação, não por omissão. Esse é do Rolim. Do Rolim, né? Que é o homem da Tana. Peque por ação, não por omissão. Porque às vezes é preferível você fazer e fazer errado do que deixar de fazer. Porque às vezes o sujeito passa a vida inteira receioso. Vou errar. Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma psicóloga suíça que mora em Los Angeles. Ela tem um curso chamado Death and Dying. Um curso que você aprende a morrer. Você está com câncer terminal, você está com 90 anos de idade, você quer aprender a morrer, você vai lá, faz um curso de 10 dias. Então você decide como é que você quer ser enterrado, cremado, que roupa que você quer usar, quem que você quer convidar para o seu velório, aquela história toda. E no final tem um teste, você recebeu o diploma, que você está pronto para morrer. Aí nesse teste tem uma pergunta, Laura, que todos respondem do mesmo jeito. A pergunta é a seguinte, se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria de diferente? Todos respondem, arriscaria mais. Quer dizer, quando nós chegarmos aos 80, 90, nós também vamos responder, arriscaria mais. Então eu digo para as pessoas, vamos aproveitar agora. Começa agora. Mesmo que você se arrependa às vezes de coisa que você fez, pelo menos você fez. Pior é aquele que fica na janela vendo a vida passar. Quer dizer, é um espectador na vida. E não, tem um sujeito que escreve a história e tem um sujeito que faz a história. Seja um fazedor de histórias e não um escrevedor de histórias. Protagonista, né? Protagonista. Falar em frases que marcaram de pessoas que têm notoriedade, né? Eleanor Roosevelt, está aqui na página 44. Ninguém pode fazer o inferior sem a sua permissão. Isso é muito importante. Isso é com relação à autoestima. Porque, porque fulano me fez inferior. Que isso? Você permitiu, ela entrou dentro da sua pele? Você pode permitir uma pessoa ter autoridade sobre você, mas isso é uma decisão sua. Eu tenho uma frase minha que eu digo o seguinte, o que você pensa a meu respeito não é meu problema, é seu. Você pode pensar o que você quiser. Eu também tenho o direito de pensar o que eu quiser a seu respeito. Mas se eu ficar preocupado com o que você está pensando a meu respeito,
Eu vou viver a sua vida e não a minha. O que acontece no mundo é que está todo mundo preocupado em viver a vida dos outros. Então tem pai querendo mandar em filho, tem filho querendo mandar em pai, aquela história toda, família, confusão, cunhado, cunhada, cada um querendo viver a vida do outro. Se cada um vivesse a sua vida, o mundo seria um lugar de muito mais paz. Ainda há pouco tu estavas dizendo que o sujeito diz assim, eu não quero ter câncer, não quero ter câncer, e se não conta, e aí fica quero ter câncer, digamos assim. É verdade, verdade. É o negócio da neurolinguística e tal. Aqui na página 78, a propósito, concentrar-se no que você não quer, em vez de concentrar-se no que você quer, é como dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Entendeu? Aí vamos saber um pouco da tua vida. Vamos lá, o que você quer saber? Aqui estão os livros que tu escreveste, além Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Tem 12 livros no mercado brasileiro. Comunicação Global, Emagreça Comendo, A Magia da Comunicação, Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas, Prosperidade, Autoestima, Viajando no Tempo. Tem um só sobre autoestima, né? Coleção Evolução, Melhor do que Bom. Esse Melhor do que Bom, tu escreveste por inspiração de Thalita, né? Isso. Porque eu sei que do primeiro casamento tu tens 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Que estão com que idade agora? O meu mais velho está com 28. 28. É médico, é psiquiatra, né? Frederico, e trabalha comigo. E por incrível que pareça, ele é o sonoplasta dos cursos. Ele, apesar de ser médico, Ele está em Porto Alegre, não? Não, ele mora... Não, hoje ele não está aqui, ele trabalha em cursos grandes comigo, de 3 dias. Ele mora em Belo Horizonte, é psiquiatra em Belo Horizonte, e ele, todo mês ele viaja para São Paulo, onde nós damos o curso no Hotel Fazenda Mazzaropi, na cidade de Taubaté. Que idade ele tem? Ele tem 28. Tá, então o Frederico tem 28, é psiquiatra, a Cláudia e a Cristina, né? A Cláudia tem 25. Ela hoje é dona de uma empresa de terraplanagem. Ela é uma empresária com 25 anos e faz. Isso, a Cláudia e a Cristina? A Cristine, ela tem 15 anos de idade, ela mora nos Estados Unidos. Ela hoje com 12 anos de idade, a Cristine ganhou uma medalha do governador de New Jersey, porque com 12 anos ela passou no SAT. Que é um teste que você sabe que faz para entrar no college. E ela, com 12 anos, tirou nota maior do que o pessoal de 18 anos. E é interessante que eu comecei a treiná-la desde antes dela nascer. Eu treinava ela no útero da mãe, para você ter uma ideia. Eu usei o método Glendoma para ensiná-la a ler. Ela aprendeu a ler antes de aprender a falar. Você fala, mas como é que isso é possível? Existe um psiquiatra em Filadélfia, psiquiatra neurologista, que o filho dele tinha uma lesão cerebral. E ele, para curar o filho, ele sim estudou muito e desenvolveu um método chamado método Glendoma. Ele é vivo ainda, trabalha até hoje. E o método Glendoma, uma coisa que ele ensinou foi você ensina a criança a ler antes dela falar. Você pega, por exemplo, a palavra pé, escreve pé e segura no pé. Aí mostra para a criança várias vezes. Aí você mostra a palavra, ela segura no pé. Aí você nariz, caneta, caneca. Sim. E ela vai aprendendo antes de aprender. Mas o treinamento no útero, como é que é? Hoje é provado que se você colocar quando a mulher grávida, se você colocar no fundo musical música do estilo barroco, música clássica do estilo barroco, Vivaldi, Bach, Pachelbel, etc., a criança nasce mais inteligente. Porque o sistema nervoso harmoniza. E essa música também é usada hoje em todos os institutos de aprendizado acelerado do mundo, porque a música do estilo barroco ela tem uma batida de 60 batimentos por minuto, que, por coincidência, Laura, é a batida que o feto escuta quando ele está dentro da barriga da mãe. Eu não sei se você sabe por que nós somos destros e não canhotos. Você sabe que na população do mundo, 10% são canhotos e 90% são destros. Você sabe por que tem mais destro do que canhoto no mundo? Não. Então eu vou explicar para você, é muito interessante. Porque isso passou para o DNA. Quando a mulher trabalhava e carregava a criança no colo, quem é mãe sabe disso, se você colocar uma criança aqui e ela estiver chorando, se você mudá-la de lado, ela para de chorar. Por que ela para de chorar? Porque a mãe que coloca a criança do lado de cá e faz isso, o ouvidinho da criança encosta no tórax dela e o batimento cardíaco está ali. Então lembra aquele batimento que ela escutava no útero. Então ela fica tranquila. Pode até ser uma suposição, mas faz sentido. Não, isso é provado cientificamente. Só que as mães não sabem disso, elas fazem isso intuitivamente. Sim, claro. A criança está chorando lá de cá, ela passou de cá, a criança para de chorar. É engraçado, quando eu deito a criança de cá... Então o que acontecia? As mães descobriram isso, olha que interessante. Aí elas seguravam aqui e trabalhavam com essa mão. Sim. Isso aconteceu tantas gerações que passou para o DNA. Do mesmo modo que o japonês que achava o pé pequeno bonito,
começou a usar o sapato menor do que o pé certo. E passou por geração e o japonês... Ou o cara começou a diminuir a cueca, deu uma dor de cabeça fenomenal. Também, tá. Mas, então, esse trabalho de útero é muito importante. Quer dizer, o trabalho pode começar dentro do útero. Eu fiz isso com a Cristina. Olha, está acabando o tempo e tal. Que pena, né? Eu só parei naquela hora para dizer que o melhor do Que Bom era uma inspiração da Thalita que vocês perderam no acidente, que são os filhos do teu segundo casamento com a Eliana, né? É verdade. Que são 3, na realidade, agora são 2 que estão vivos aí. E só para completar, criando e mantendo sucesso empresarial, como passar no vestibular além desse aqui, que é a locomotiva, o sucesso não ocorre por acaso. Amanhã, no Lindóia, 19 horas, eu vou dar o telefone de novo. 340-4422. 340-4422. Laír Ribeiro. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer conversar com você e com seus telespectadores. Tá bom. Tá bom? Logo depois do intervalo comercial, Luiz Antônio diz que já leu O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. É o pessoal que está começando a ligar aí. Mais de 40 vezes e o livro ajudou muito. Tá aí, ó. Que beleza. O pessoal tá ligando. Tudo bem, obrigado. Vamos encerrar com música, depois dos comerciais, no Estúdio 36.